Fala galera, seja bem-vindo a mais um churrasco e papo furado. Hey! E do meu lado esquerdo, nosso assador oficial, Felipe Perdum, do Garage Grill. É tudo nosso. E do nosso lado direito, nosso grande mestre Rafael Cordeiro, considerado 2 vezes o melhor técnico do mundo. Meu mestre! É meu também! Não, abraço. Mestre, a gente está muito feliz mesmo, porque realmente a gente queria muito isso, mas a galera pediu. Realmente a gente consegue ver nos comentários, a galera está comentando muito e realmente estava pedindo a tua presença, Marco Ruas, Rickson Grace, então a gente resolveu fazer contigo, mestre, que a gente está assim, ó, mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, mostrar um pouquinho da resenha, mostrar um pouquinho das histórias e mostrar um pouco da história desde o começo, como é que foi tudo, né, mestre? E foi uma alegria desde o começo. Esse ano agora a gente vai estar fazendo 13 anos que a gente está treinando junto. Começou a treinar em 2007. É um matrimônio, né? Matrimônio, casado, né? 2007 foi o começo do casamento lá no Chutebox. Você sempre foi um atleta que, na real, se motivou cada vez mais, né? Se motivou nos treinamentos, treinando com Vanderlei Silva, com Shogun, com Ninja naquela época. Você oriundo do jiu-jitsu, saiu da tua zona de conforto, saiu de perto da família naquela época, tá em Curitiba. Foi em 2007, né? 2007. Né? Muitas pessoas não sabem que você ficava a semana inteira lá em Curitiba, treinando e viajar final de semana para casa para ficar com a família. Então, e era uma semana dura de treino, né? Então, poxa, isso aí foi um casamento perfeito. E aquele negócio que eu achei muito interessante quando o Barral fez aquela... Quando você fez a Verdun Visita com o Barral, que ele falou, não gosto de preguiçoso. Ele eu falou. Tenho preguiçoso. E do jeito que ele se expressou, acho que ele... Aquilo é um professor falando, sabe? E a gente viu todo o esforço que você fez para chegar onde chegou, né? E a gente tá participando dessa caminhada, pô, junto com o Felipe, que, pô, meu irmão na caminhada. Vocês são meus irmãos na caminhada. A gente fala tanto de mestre, é uma confusão que é o respeito da arte marcial que fica em primeiro plano sempre. E tá nessa caminhada com vocês, junto com vocês, para mim é um... E aquele respeito, né? Mas aquele respeito não é aquele respeito é o respeito porque tu quer ter o respeito, não exigido, aquela coisa, não, tem que respeitar porque é obrigação, entendeu? Não, é uma coisa natural. Mas eu queria que tu começasse mais do começo ainda, mestre, falando de ti, como é que tu começou a arte marcial, por que tu começou e aonde tu começou, mestre? Eu comecei em Curitiba com 13 anos, treinando taekwondo, treinei com o mestre Daniel Lee, sabe? O mestre Daniel Lee era um taekwondista muito famoso em Curitiba. E eu vi um dia na televisão o Full Contact. Eu falei, caramba, parecido com o taekwondo, os caras dão os meus pontapés, só que dão um soco também. Daí um dia passei na frente da Chutebox, vi os caras fazendo exatamente o que eu tinha visto na televisão. Era um programa que passava, era Comando na Madrugada. Tá, me lembro, claro. Andrade. Isso, eu me lembro. Passava no final do programa, Comando na Madrugada, sempre passava a luta de Full Contact. E eu ficava assistindo aquilo, eu falei, quero aprender. E um dia eu passei na frente da Chutebox, falei, caramba. Entrei, foi amor à primeira vista, foi a melhor coisa que fiz na minha vida. E dali eu nunca mais parei. Comecei na Chutebox com 14 para 15 anos. Fiquei mais da metade da minha vida ali dentro. Mas como é que tu chegou? Tu chegou na academia, falou que eu queria aprender, ou chegou a querer olhar, como é que foi? Um amigo meu, que era meu vizinho, primeiro foi meu vizinho, que chegou e falou assim, ó, tem a Chutebox aí, que é uma academia muito boa. Eu, Chutebox, ele falou, tem um negrão lá que bate em todo mundo. Falei, pô, mas quem que esse cara? Eu, moleque, né? Falei, o Edmar. O Edmar é um cara que bate em todo mundo. E pinta lá pra você ver. Puta, fui lá. Tá, mas tu tinha 14 anos. Tinha 14 anos, mas eu queria ver o que era aquele tu queria ver a situação. E cheguei naquele ambiente, vi todo mundo vestido de uniforme preto, calça preta, cheio de estrelinha, dando joelhada, cotovelada. Falei, caramba, eu quero aprender isso. E é um negócio muito interessante. Chutebox, quando eu cheguei na Chutebox já era uma academia campeã. Sabe, já era uma academia campeã com o Claudião, com o Paulinho, sabe, com o Edmar, com o Noguchi. Já é bem o começo, porque então o Vanderlei, Shogun, Ninja, é uma geração que veio depois de mim. Então tem essa geração que veio, a primeira geração que veio antes, a primeira geração de lutadores do Chutebox, assim, veio o Paulo Seco, foi o primeiro faixa preta do Chutebox, junto com o Chiquinho, foram os primeiros pretos do Chutebox, pretos do mestre Sudimar, e depois veio uma sequência de faixas pretas como Paulinho, João Emílio, o Claudião, o Noguchi, o Edmar. Então eu vim depois desses caras.
Então eu fui a geração que sentava para assistir esses caras treinando, garoto ainda, falar, caramba, um dia eu quero estar aqui ali. Os caras, eu era o moleque que secava os caras, que dava água. No caso é a geração, né? Eu sou a segunda geração de lutadores do futebox. Então pode dizer que depois veio a geração do Vanderlei, o Pelé vem logo depois de mim, o Cunha, depois o Pelé já vem logo depois de mim. Depois veio o Vanderlei, o Nilson também é um antigo. Não, eu treinei com o Nilson, me deu várias dicas de cotoveladas. O Nilson é um cara muito casca grossa, cara. Acho que uma das artes mais sérias não pode esquecer o Nilson. Nilson, guerreiro, um guerreiro, um cara que levou muito nome ao chutebox, assim, sabe? Eu acho que todos que passaram pela chutebox, falando da chutebox um pouco. Chutebox é uma escola que ela, eu acho que a gente pode comparar a chutebox com a família Gracie, sabe? A família Gracie, sem ela, a arte marcial não seria o que ela... que a arte marcial é, assim como a chutebox, o MMA, o Vale Tudo não seria o que é a chutebox sem a chutebox. Porque dali da chutebox é uma árvore grande que saiu vários frutos. Eu sou um fruto da chutebox, hoje graças a Deus tem minha academia nos Estados Unidos, aqui em MMA, mas acho que todos que saíram da chutebox saíram com o mesmo espírito. Nunca é uma característica mesmo. Uma característica, a gente levou isso para dentro do ringue, a união do time, do matar ou morrer, a gente é sulista, por favor que as pessoas entendam, mas o sulista ele é muito unido, o sulista ele é muito agarrado pelas tradições, a gente é muito tradicional. Muito barrista. Muito barrista, e a gente tem orgulho disso. Não, o mestre Rudimar, o mestrão era o gaúchão, aquele bem italianão, né? Sim, o mestre é gaúcho, sempre, eu não lembro a cidade, mas Erechim. Erechim, né? E eu acho que aprendi muito dentro da chutebox, me disse ser o homem que eu sou hoje, graças a Deus, em toda a minha vida. Eu tive grandes exemplos dentro da academia, de como ser um lutador, como ser um professor, sabe? E você pegou uma época muito boa ali, que você pegou uma geração de grandes campeões dentro do Pride, e com certeza que te motivou também, como você motivou a gente muito, você foi primeiro grande nome no jiu-jitsu, assim como o Nino e o Cristiano também, que tem seu mérito ali, a chegarem na chutebox. Então, quando você recebeu você na chutebox, o Verdun, campeão do mundo de jiu-jitsu, o Verdun que estava com uma coragem em cima, então acrescentou muito para o nosso time a tua chegada ali, sabe? Eu queria, eu me lembro que eu liguei para o mestre Rudimar, eu liguei para ele, falei, eu queria treinar com vocês, eu já estava com esse plano já de antes já, e aí que eu consegui chegar nesse ponto em 2007, acho que foi, né, 2007, sabe que data aqui é horrível, né, as datinhas, né, mas eu queria saber, assim, por exemplo, um treino que te marcou, assim, que teve muitos, que a gente sabe que na shootbox não tinha, o negócio não tinha, tinha época não tinha nem luva, não tinha nada, não tinha protobocal. Era uma humildade que... Como é que é essa parte? Na shootbox, uma época a gente teve um momento, nós tivemos um momento ali dentro que o mestrão lembra muito o Cássio, né? Ele sempre se dava muito para os alunos, então tinha uma época que, cara, a galera não pagava academia, então aquela coisa, todo mundo treinando. Chegou uma época de mudança, a academia, cortaram a luz da academia, então teve que a gente estava se preparando, primeiro Vale Tudo nosso, cortaram a luz da academia, a gente estava em época de mudança e levantando dinheiro para pagar aquilo ali, sabe, uma união do time, a gente treinou na vela. Botamos velas. Treino à luz de vela. Os quatro postes, assim, treinou eu, Vanderlei, Pelé, Nilson, Fabião. O mestre Rudimar ali coordenando. Então a gente fez o último treino dentro da academia, que estava se acabando já, estava tudo já no chão. E onde é que era isso, mesmo? Visconde Rio Branco. Visconde Rio Branco, 1190. Eu não cheguei, não. Eu cheguei, não. 226, 1055. Não acredito, eu lembro exatamente do número. Hoje em dia a gente não sabe o número, só aperta o botão. Mas tem a memória, né? Então foi um grande momento, assim, sabe? Eu agradeço a Deus ter chegado na chutebox e ficado. Então quando eu cheguei, sabe, pelo conselho desse meu amigo, Emerson Lima, que está lá em Santos, Emerson Naja, que chegou e falou, vai lá que você vai adorar o treino. Fui, fiquei... O Naja que é conhecido, mas... Não, esse é o Nélio Naja, esse é o mestre Nélio Naja. Esse menino é Naja, porque na época o Naja era um símbolo do Muay Thai. Então, se você era um lutador de Muay Thai, você era um Naja, você era uma coisa assim. Inclusive a Naja era o símbolo da academia, que era concorrente da nossa. A nossa era a estrelinha e eles eram a Naja. Então eram as estrelinhas e as cobrinhas, né, os apelidos. Então... Essa história foi muito interessante, uma história que coincidiu com a vida de todo mundo. Acho que cada um que passou ali está levando para si e para sempre a força de uma escola, assim, o pensamento, uma estrutura. Você queria ter a prova disso, que chama os alunos pitbullzinho, e são, porque isso aí é uma característica do treino também, da forma que nós treinamos. Nós temos nosso pitbull maior aqui,
que graças a Deus está no. Eu tô mais pra São Bernardo. Tô mais pra São Bernardo que. Mas que quando... Pitbull, né? Mas cruzou. Mas eu queria saber o negócio do treinamento, né? Que poucas pessoas sabem que naquela época não tinha, como eu tô falando, que o negócio pegava mesmo, às vezes não tinha nem tempo, e era outra época, né? Era chute, era pênalti. Até vamos falar sobre o pênalti que rolou no Pride, né? Que como é que aconteceu essa do. Quem teve essa ideia, como é que. Colocaram na regra do Pride o pênalti, né? Como é que foi isso mesmo? Chegou no Pride, no Pride 7, que foi o nosso primeiro Pride, foi o Vanderlei lutando contra o Calmalenco. Só a nossa primeira luta dentro do Pride. Mas só voltando, você falou da questão do treino, que os treinos fortes, realmente na academia sempre tiveram treinos muito fortes, o Vanderlei junto com o Pelé, eram treinos fortíssimos, sabe? O Vanderlei e o Pelé, ali eu, Nilson, o Anderson foi uma geração que veio depois, uma geração que veio bem depois, junto com o Shogun, junto com o Ninja, foi uma geração que veio depois. A minha geração do Pelé, do Vanderlei, veio primeiro, os competidores, segunda geração no chutebox, e depois veio Ninja, Shogun e Anderson. Então, isso aí foi assim. Foi assim como teve a primeira geração, a segunda nossa, e eles foram a terceira. Então, coincidiu de pegar alguns a saideira da segunda geração e se formar uma nova geração tão forte. O Vanderlei é um cara que começou na segunda geração e está até hoje lutando. Você vê o que foi um cara forjado dentro dos treinamentos ali. Então, acho que a forma que foi treinada ali foi uma forma que deu certo. E o sistema de treinamento é um sistema muito bruto. O Spy 100%. Spy 100%, as regras, já entrando nas regras do Pride, como você perguntou, aquela regra quando a gente chegou já existia no Pride, no Pride 7. E a gente adotou aquilo como forma de treinamento forma da academia. Mas a gente já competia no Brasil, no Vale Tudo, que podia dar cabeçada, podia dar pênalti. Então isso já era uma coisa que a gente estava treinando já na academia. Então a gente estava muito familiarizado com aquilo. Adaptaram rapidinho. A gente estava muito familiarizado, só com a regra um pouco diferente. Que quando nós competíamos no Vale Tudo era era um round só de 30 minutos, enquanto que no Japão era um de 10, 2 e 5. Né? Então a questão do tempo a gente sempre estava bem preparado para fazer o maior tempo possível pela forma do treinamento que nós tínhamos na Então, mas agora é o tempo de provar essa costela que ela saiu no ponto. Não faz assim. Olha só, olha como é que tá o negócio. Que loucura. Tu é de Curitiba, entende de carne, tá aí, ó. Mas gosta da carninha. Aquele intervalinho, né, Messi? Olha a cara dela, olha a cara dela. Tá bonito mesmo, vai lá, Messi. Só, sabe isso. E mesmo que a gente tava falando, mas eu quero que tu cite nomes, eu quero ouvir Aquele treinamento, aquele treino que tu, esse treino, tu já viu 40 mil treinos, mas teve um que esse marcou. Qual que foi? Teve dois que foi forte, um do Vanderlei com o Pelé. Olha. Com o Pelé. Largando a mão legal, aquele dia o Pelé se deu melhor. Mas o Vanderlei foi muito guerreiro, foi muito leão. Foi um chute violentíssimo, o Pelé encaixou. Vi vários que eles fizeram. E outra foi do Vanderlei com o Shogun. Vanderlei com o Shogun, em 10 segundos, um desligou o outro. Não. Ele começou forte, ele lá na Maritorinha. 10 segundos. Eu falei 10 segundos. Eles começaram a trocar, o Vanderlei, pum, dobrou Shogun meio que dobradão, voltou do nada, 4, 3, pau, dobrou o Vanderlei. Faltando 10 segundos. Tu largou 10 segundos, aí eles começaram aquele no fight, né? Em fight. Dois pra cada lado. E foi um treino realmente que marcou os dois treinos, do Vanderlei com o Pelé lá atrás e do Shogun com o Vanderlei. E, na verdade sempre fizeram muito forte. Quando o Vanderlei batizou o Ninja era aluno do Pelé. Ele começou a treinar conosco lá no primórdio. Welcome. Teve o Welcome na academia. Seja bem-vindo na academia. Que é tradicional até hoje. E o Ninja fez com o Vanderlei sem luva. Começaram a fazer, era um treino mais forte, mas estava sem luva. Então ia ser só um toque. O Ninja dá o primeiro jab na cara do Vanderlei. Mas tudo bem, foi um acidente, grita nervoso. Daí pegou o segundo jab. Aí pegou dois acidentes assim, como é que é? Aí virou um acidente, porque o Vanderlei saiu atravessando o tatame, rajado de soco na cara, né? Aí isso foi o batismo. Aí voltou, não, o Ninja tomando soco, saiu e voltou pra disposição. O Ninja sempre foi um guerreiro, né? Sempre foi um guerreiro, levantou muito a academia o Ninja, sabe? Levantou muito esporte. Mas por isso que outro dia, quando eu falo da família Gracie, da Chutebox, eu acho que o espírito que foi colocar nessas duas equipes, uma oriunda do jiu-jitsu, outra oriunda em pé. Acho que foi uma combinação perfeita, mas ao mesmo tempo, o espírito que era passado na academia, se você olhar, era a mesma coisa que estava sendo falado, brigar pela família,
defender a academia, defender o teu mestre. O que era defender o mestre? Era matar ou morrer pelo mestre ali. Poxa, sabe, alguma coisa assim que você não vê muito hoje. Assim, graças a Deus eu posso dizer que meus que eu não tenho lutadores, eu posso dizer que eu tenho alunos. Discípulos, né? Porque eu vivo a arte marcial. É diferente. Arte marcial. Eu vivo, eu respiro a arte marcial, eu passo respeito. Eu acho que você tem que respeitar as pessoas de ser faixa branca, ser campeão. Eu não suporto arrogância. Não, tá bom. Poxa, a nossa academia fica as pessoas que querem se doar umas às outras. Eu acho que... E energia é tudo, né, mestre? E Energia, tu pode sentir, a gente sente energia quando alguém vai treinar com a gente, tu vê se o cara tá na maldade, ou o cara tá querendo realmente fazer parte, ou tá só pra tirar uma onda, a gente consegue sentir isso aí pela experiência que a gente tem, né, mestre? E o que eu ia te falar, mestre, uma grande curiosidade. Porque quando eu comecei a entender o que era shootbox e reconhecer os atletas, uma pessoa que aparecia muito pouco era o mestre Rudimar. Inclusive tu aparecia mais na televisão ali, eu pensava que tu que era o general de todos. E depois, quando eu ouvi tu, inclusive, falar, não, o mestrão, eu falei, como quem é esse mestrão? Eu pensei que era ele que era o mestre. Aí eu fui buscar o mestre Rudimar, então eu gostaria que tu falasse sobre... Porque o mestre Rudimar não tem nem aparência não aparência de líder, mas ele é diferente, só pitbull, ele com aquela cara de italianão, olho azul. Gostaria que tu falasse um pouco da liderança dele, o que tu trouxe dele para formar Kings. Eu acho que... Felipe. Porra, perguntão. Uma semana, não é nada a ver, né? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Depois passa o nome da pessoa que mandou. Nem chegou o momento ainda, velho. Foi uma do Instagram, foi do Instagram. Então, eu sabia que não era tua. Pô, vai. Eu acho que o mestre Gilmar sempre passou acho que a liderança dele é uma liderança sem precisar dar um soco em ninguém, liderança sem precisar dar um chute em ninguém. Então acho que foi tudo passado por experiências de vida, a forma que ele comandou esse exército, comanda o exército. O Chutabox ainda continua um grande exército. Um grande mestre. Não é uma, duas, três academias, são várias academias, são vários alunos. Acho que a história continua, assim como nós, cada um ali que saiu está trilhando a sua história. E eu acho que o que foi passado dentro da academia, com certeza, a gente vai levar para o resto da vida. O mestre como um líder, assim, não tenho o que falar, ele conduziu todas as pessoas ali para o sucesso. Eu fui, graças a Deus, eu fui bem sucedido como aluno, né, que eu aprendi uma técnica muito boa. Fui bem sucedido como instrutor, ainda garoto, aprender como dar aula. Fui bem sucedido como professor, de estar ali formando campeões. Fui bem sucedido como mestre, sabe, de poder começar a ensinar as pessoas como viver a arte marcial. E hoje com graduação de grão-mestre. Então, dentro do Muay Thai, eu consegui atingir todas as valências, não só na parte da luta, sendo campeão brasileiro de Muay Thai, tricampeão brasileiro de Muay Thai, campeão do IVC, mas também como professor, ganhando com o coach do ano. Então pode ser que... Foi legal, né, Messi? Foi legal, né? Com você lá, poxa, graças a Deus, 2012, 2015, você ganhando como a finalização do ano, sabe? Finalizando o Fedo, ganhando como finalizador do ano. Então é uma história que foi feita, uma história de sucesso. E a nossa raiz é a chutebox. Então, a gente aprendeu o estilo, a filosofia. Então como eu vivo a arte marcial, eu nunca vou esquecer o que o mestre Gilmar fez para mim. Assim como eu fiz bastante para chutebox fiz bastante para ele. Foi um casamento muito legal, porque eu aprendi tudo dentro da escola. E eu pude estudar dentro da escola e formar campeões junto com a escola, mas formando campeões. Tendo aquele mano a mano, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Você vai movimentar assim, assim. E graças a Deus eu tive isso com grandes atletas ali dentro. Então, eu sou muito grato à escola, muito grato ao chutebox, muito grato ao mestre Gilmar. Acho que todos que passaram pela chutebox têm que ser gratos ao mestre Gilmar. A tudo que ele fez por todo mundo, tudo que ele fez pelo esporte, de uma forma em geral. E nós estamos aqui hoje porque nós acreditamos num sonho e demos o primeiro passo para entrar no chutebox. E qual foi o momento, mestre, que ele chegou assim, Rafael, eu quero que tu comece a cuidar da galera, como é que tu começa a dar aula, como é que foi essa transição, né, de como atleta e de repente tu ser o professor da galera e ele te botar assim, ô Rafael, é contigo a bronca agora, eu quero que tu cuide dos atletas. Foi logo quando o professor Edmar saiu da academia, Edmar Cirilo dos Anjos, grande campeão da época, campeão de Muay Thai. Muay Thai é assim, um boxe assim, sinistro, um coração assim, tinha uma técnica assim. Tanto que foi o meu professor, foi o professor do Cunha na época, foi o professor de Israel, do Daledoni, que é uma geração mais antiga, né? Então acho que esse tempo, o que vai ser? O mestre Gilmar decidiu que naquele momento era melhor eu ser o treinador da academia. O Edmar saiu da academia, eu era um graduado, eu era um faixa azul escura ponta preta,
Mas que Muito já- técnico, né, mestre? Muito técnico, graças a Deus, poxa, sempre fui considerado os melhores atletas dentro da chutebox, você ser considerado os melhores ali caras naquela dentro da época. chutebox, então, poxa, eu, graças a Deus, eu sempre fui um cara que treinei muito também, então eu corri sempre muito atrás, incomodava o Paulinho, os caras que eram mais velhos do que eu da academia, para me ensinar. E assim que teve esse rompimento do Edmar com o mestre Gilmar, o mestre Gilmar falou: Rafael, agora começa você a dar aula aqui pra galera, e eu comecei a dar aula pra galera. Isso já era onde? Qual academia, mestre? Na Visconde Rio Branco. Lá na primeira. Na primeira, lá na Primeira Visconde Rio ainda. Branco, na Visconde Rio Branco, que foi onde que saiu, todo mundo começou ali. Depois de mim veio o Cunha, depois do Cunha veio o da Israel, o da Ledone, depois veio o Vanderlei, desculpa, depois veio o Pelé, junto com o Vanderlei depois, com o Nilson. Então daí veio vindo. Foi uma geração que foi criada dentro da academia, isso que foi bacana, sabe? Então, qual que era a nossa infância? Ficar deitado na academia, dando soco, chute, treinando. Todos os dias. Porque eu era filho, minha mãe era funcionária pública da Universidade Federal do Paraná, sabe? E o meu lazer era estar na academia com meus amigos. Então a gente não ficava fazendo bagunça na rua, a gente ficava fazendo bagunça dentro do ringue. Na academia, ali a gente foi criado, graças a Deus, que todo pai possa dar para o filho a educação marcial, assim como eu recebi dentro da academia. Mas já que tu falou na bagunça, né, mestre? Eu queria puxar uma. Teve a baguncinha da academia, mas teve a baguncinha fora da academia também. Como é que teve alguma. Se tem uma historinha, Historinha. uma resenhazinha de uma história que tu lembra legal que aconteceu, porque tinha negócio de academia, chutebox contra outra academia. Sim. Sempre tinha alguma coisinha, não podia passar na frente da academia do outro. Conflito, né, mestre? E o conflito? A gente quer saber do conflito. E uma coisa, o povo quer saber. Daledone que tu fala é o advogado esse. Advogado, famoso Paulo criminalista, né? um dos maiores Pô, gente advogados boa do pra caramba. Brasil, pô, assim, tem todos os cursos, ponto de porrada, faixa preta, casca grossa, sabe? Então naquela tribo ali saiu, por mais que o Dalidone não seja mais Profissional da... profissional, mas é uma faixa preta que dentro da corte ali, Ele. É verdade. na hora do júri, ele é o mestre. Na hora Não me do fala, júri, mestre, agora voltando à historinha, que a gente quer a resenhazinha a bagunça da academia, mas a gente quer saber fora da academia, quando tinha rivalidade realmente entre as academias. Era muito forte, né? Qual era a chutebox com qual as outras academias que As tinha? rivalidades da época era chutebox contra Muay Thai. O Muay Thai era uma academia concorrente da nossa, assim, de bater de frente. E era uma quadra de distância, Não então. acredito, Curitiba é grande, uma quadra. Uma quadra de distância. Uma era na Carlos de Carvalho, a outra era na Visconde Rio Branco. Então era conflito. Então tudo começou de mestre para mestre. Aham. Mestre Gilmar com mestre Rubens. Então, cada um seu mestre ali. Eles passavam correndo na frente da academia na época. Correndo mais como exercício, né? Um exercício, mas não precisava passar na frente da academia. Eu sabia que tinha. Pô, Curitiba, Não, quer passar aqui. Não, tem- grande, eu Quantas precisava passar ruas aí, tem pra pô, passar? Tu quer passar na passar. nossa frente, não Na pode, nossa né? frente, daí um dia passaram, lá deu um tumulto, o mestre Gilmar, o mestre deles, se embolaram. E o mestre puxou ele para dentro da academia, para continuar dentro da academia, era muito aluno, foi uma confusão. Então, isso muito antes de eu começar a treinar. Então, quando eu cheguei na academia, Não teve mais confusão, né, tá ligado? Fabrício, Aí começou. Fabrício, quando eu cheguei na academia, já tava, ó, o negócio assim, então Muay Thai inimiga e a Chutebox inimiga Acabou. deles. Ah, já tava declarado bom, o negócio. Declarado. Acabou, ah! Essa é a parte boa. E o que era o negócio? De dar risada hoje, graças a Deus. Eu tinha o mestre Gilmar e o Rubens, e tinha o Ednei e o Rafael. Aham. E que saiu também 2 vezes na porrada na rua. Ah, com o Ednei, mesmo? Ednei, que era o Rafael da academia deles lá, os dois eram azul escuro, prata preta. E a gente se cruzou 2 vezes uma situação e que largou na porrada 2 vezes. Tá, mas como é que foi a primeira? Como é que foi essa daí? Foi dentro de uma boate, É. foi dentro de uma boate lá em Curitiba, Number One nome da boate, a primeira. E foi a primeira luta, E a segunda foi dentro de um terminal de ônibus. E aquele lá em Curitiba é Aí diferente, né? Curitiba é aqueles fechadinhos, né? Vamos resolver lá fora, vamos lá pra fora, como homem, o Ednei, hoje meu amigo, grande mestre Ednei. Mas tu largou na mão 2 vezes na rua. Por quê? Pra defender a academia. E era coisa de homem. Honra. Sabe, hoje vê, pô, porque o cara tá armado, vai te dar um tiro, o cara não sei o quê. Não, 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 não. Na época era uma época, os caras podem falar assim, poxa, mas isso é um absurdo você falar isso como um líder. Falo que hoje é um absurdo. Uhum. Hoje é um absurdo. Porque se algum aluno me obrigar na rua, Pô, mano, ele era vai a tomar época. uma punição. Naquele momento era normal. Mas depende da punição também, não vou ser hipócrita. Se algum aluno me obrigar, eu vou querer entender o porquê que ele brigou. Vamos chegar, não vamos ser hipócrita. Ah, vou expulsar, porque brigou. Não, não, não. Não. Entender as razões, mexeu com a esposa, o filho, não sabe. Defender Quem sou eu para julgar? Não sou eu. Eu posso dar uma orientação. E dentro daquilo eu vou dizer se está certo ou está errado. Não aconselho ninguém a brigar na rua, que graças a Deus ninguém morreu do nosso time.
no decorrer da caminhada, mas teve muito conflito de rua, teve muita briga. Porque era briga para defender a academia, briga para defender o mestre, briga para defender o amigo, numa época que aquilo ali era necessário. Era no mano. Era Tinha no essa coisa mano, legal de tinha- falar, porque não não era tinha- tanta arma, não não, tinha não, negócio. não. Era mais, vamos fazer no mano, é no mano. Não, né? e era feito. Assim como várias academias fizeram, alguns de repente não têm coragem de chegar e falar, mas acho que Não tem que foi falar, um não. tempo É. que foi Uma necessidade da época. foi romântico. Foi romântico. E era de mano, ninguém vai se meter. Ninguém deixa os se dois mete, é ali. legal. Não, eu gostava também. Ninguém se mete. Não, e Ele aqui, empurra, segura empurra, aqui, né, velho? Cristiano saindo na mão com o Crazy Horse, dentro do Pride, sabe, saindo na mão ali. Coisa de homem, a gente tava em num grupo muito Tem no maior. YouTube, sim. E só ele, o cara ali, sabe, saindo na mão de mano, não teve covardia nenhuma. O Cristiano começou tomando um atraso, começou tomando, o cara tomando umas 2, 3, 4 piabas ali, ele, pô, sentou a dar um triângulo, o cara começou a dar maneira ali e pegou o cara, pegou. Foi de mano, não tem nunca covardia. E eu acho que do jeito que ele foi criado foi assim. Porque se você apanhasse, era uma vergonha, você ia passar pro grupo. Falar, puta, o cara apanhou, pá. Você ia chegar com, puta, tomei uma ruim. Como é que foi, puta? Você sabia que você ia tomar uma ruim, ia ser de mano, ninguém ia se meter. Certo ou errado, faz a tua. Está aqui para não deixar ninguém entrar. E acabava ali, né, Mas mestre? acabava ali. Acabava ali, isso é legal, né? ali. Quando foi essa do mano aí, acabou. ali. Não, e aproveitando essa aí, Fabrício, tu já me falou várias vezes quando chegou lá em Curitiba, como é que é? Se vira nos 30? Ah, se Como é que vira, foi? você não tem Conta isso, noção. Marcelo. Se vira nos 30, é rolando aqui. Conta aí impressionante. como é que foi lá. Não tem noção, é Teu Felipe. bem, foi pro teu Quem tava liderando esse treino? Não, Quem tava cheguei. liderando esse treino? O mestre. O mestre. Teu bem. Aí cheguei no Se Vira nos 30, não, cheguei na academia normal, mas receberam super bem, aquela coisa, pá, que legal, Verdun tá aí, bom, campeão mundial, tudo 100%. Daí quando viu, o treino hoje vai ser no Barigui. Eu falei, no Barigui? Que esse negócio de Barigui, né? Pra quem não sabe, é um aeroparque que tem lá, irado, muito legal, uma praça, um parque, né, mas um parque, né, irado. Colchonete, carro, todo mundo com vários carros assim, todo mundo chegou, aí tinha agora tem que correr 10 km. Eu falei, pô, 10 km, tá louco, não tinha condições mesmo, eu não tinha condições de correr, legal, era sempre um dos últimos, quem liderava sempre era a Cris. A Cris e o outro, como é que é aquele, o fortezinho, aquele parrudinho, assim. O parrudinho, aquele que era o que ajudava na academia, tudo. O Pará. O Pará, eu sempre na frente. Pará. É. E aí quando viu, vamos pro Barigui e eu tô indo junto, né? Tô treinando com os caras, vamos treinar, então vamos embora, né? Não sabia o que era. 10 km, não sabia de nada, 10 km, vamos 10 km. Era o oi. 10 km, falei, pô, mas já tava morto, Tipo, assim, já e acabou o o sol treino. pegando. E aí, pô, 10 km eu falei, pô, acabou, né? Agora eu vou descansar. Agora é joelhado no saco, assim, ó, vai e volta, mas não era vai e volta 10, não. 50 metros, 100 metros, às vezes era muito grande. Vai e volta, não acabava nunca. E o sol pegando, Felipe tava morto já, morto. E aí no finalzinho abre a roda, todo mundo junto na roda. Vamos alongar. Não, vamos alongar. Felipe, Mas a roda e o mestre, o negócio seguinte, se vira nos 30. Eu se vira nos 30, fiquei de cantinho, né? Porque eu sou muito alto, né? Eu fiquei atrás. E como é um no meio, fica um no meio. E aí começa, esse tá no meio, entra 30 segundos. Mas Felipe não mas é tudo que tu puder. E daí esse entrou, sai e esse fica. Então esse aqui fica 10 vezes, é com 10 cabeças, às vezes até mais. É. E eu comecei a ver aquilo ali, o mestre tava ali, eu não queria nem. Diminuindo. Comecei a diminuir, mas não conseguia, né? Porque eu sou muito alto. Então o mestre passava o olho pra escolher, visual. quando eu entrava um, ele já tava olhando o outro pra, ó, fulano vai, fulano, e eu já, aquela olhada. Eu não queria olhar pro mestre, Mas uma hora ele me pegou, Felipe. Quando eu peguei, eu olhei assim, ele. Perdão, vem. Eu tava esperando. Eu conheço. Aí entrei, mas Deus o livre, né? Plum, tive que largar na mão com o Nilson. Não, o Nilson não, é o Dida, o Daniel Cássio. E uma galera. Fábio Silva, uma galera, quando eu vi a Dida que foi foda, porque daí quando eu vi, eu tô ali, não tava ruim a situação já pra mim, na corrida já tinha cansado já. só tava bom. E eu, quando entrou o Dida, Felipe me deu um soco no olho, mas pegou dentro da bolinha, não é no olho aqui, ó, não, pegou a luva no olho. Eu, ai, mãe. Não falei mãe. Eu falei uma vez só, falei mãe. Falei mãe. Ai, mãe. Aí, quando viu, o sol. Felipe, eu não conseguia ver nada. Eu saí fora da roda, assim, caí no chão, assim, ai, meu olho. Daí eu pensei, os caras me ajudando, assim, 2 vieram me ajudar. Eu falei, pô, os caras são gente boa, rapaz. Vai, Felipe, me abriram a roda e vai de novo. Botar no meio da roda de novo. E tive que largar na mão mais uma
umas 2 vezes, daí o Metá tá bom pra ti. Passou Tá pelo bom. teste, passou o teste. O que é? Fiquei vendo. Mas isso é crime organizado. Isso tá tudo Felipe, programado. fiquei vendo, mas eu fiquei um mês vendo 2, né? Se eu te olhasse a ti, eu via 2 pessoas. Era 2 Felipe, era 2 Messi. Ficou com a visão boa. Boa, tá louco, rapaz. Ele virou Fiquei- campeão, viu? Virou, aí, ó, viu? Funcionou. Campeão. Essa foi, Felipe, impressionante mesmo. Essa foi. E nunca... foi um método, na verdade, que deu certo, cara. Só ficou os casca-grossa. E a vingança? Na vingança. Teve a vingança, falar né? que Como é que é a vingança? Anos depois, o Aqui em dia Hamilton. da visitar Não, mas não, o jogo lá do Se Vira nos 30 com o faixa preta lá que foi pegar a preta. o Marcão. Marcão. O Marcão pegou a preta e o Marcão tinha feito forte com ele um dia antes. É, Esse dia, acho que tinha feito Aham, forte com ele, aham. Se Vira nos 30, o Marcão, um moleque grande. Só que daí caiu a vez do Marcão ali pra fazer o exame de faixa preta. Exame de faixa preta rolando, Se Vira nos 30 aqui, entra. O Felipe, ó, tava mas esse mini. Era muito pequeno. Era muito Era pequeno. muito Felipe, acho que era 2x2. Era muito pequeno, né, Era Marcelo? muito pequeno. E saiu primeiro, segundo, terceiro aqui, já entrou no quinto, sexto. O Marcão tava aqui, ó. Ele chegou pegando o Marcão. Quebrou o braço do Marcão. Quebrei o braço do cara, não sei se foi um chute, alguma coisa aconteceu. E aí quando Exame viu, de deu. faixa. Ai, tô. Agora Exame de faixa terminou, o Marcão com o braço quebrado. Mas pegou a faixa preta. pegou faixa preta. MS, a gente falou de várias coisas já, né? Da shootbox, como é que começou, por que tu começou também. Muito legal a história, mas vamos fazer a transição, justamente essa transição para os Estados Unidos. Né? Por que a gente está aqui e por que tu veio? Mas a gente, eu falo porque é um matrimônio, né? Falar, a gente, O Messi veio, vamos eu subir, vim, para quem não veio sabe, junto. eu vim para os Estados Unidos para ficar com o mestre, atrás dele. verdade. Ele veio, foi um ano depois eu vim para cá, né, mestre? Por 9 duas meses. coisas, né? 9 meses. Foi 9 meses, né? O filho nasceu. Nasceu o filho. Nasceu o filho. 9 meses nasceu. Então foi meu justamente bichinho. isso, né? Que foi de estar longe da família, né? E a decisão da Karine, né? Na época difícil que a gente teve. E a gente decidiu, não, então vamos atrás do mestre. Então, eu vi, mas como é que foi a tua decisão? Por que tu resolveu? Eu achei que era. Que na verdade, lá atrás, nós tínhamos um patrocinador da World Size. O dele era o Kiko, um irmão meu. Um abração tá pro Kiko, parceiraço. Brasil. No Brasil. Então, nessa época, nós planejamos abrir o Shutterbox aqui nos Estados Unidos. Passou o tempo, ficou inviável para a empresa, mas eu já estava com aquilo na cabeça de vir para os Estados Unidos, porque eu ia ser o professor da Shutterbox nos Estados Unidos. Ah, E daí eu decidi vir para cá com a família, que aqui era um mercado muito bom. Eu cheguei aqui em 2008. Para arte marcial, um mercado muito bom aqui, vários lutadores do UFC. O Japão já tinha ficado com o Pride, então o UFC estava tomando conta daquilo ali. E eu vi um mercado muito bom aqui nos Estados Unidos. Uma área, Huntington Beach, uma área com várias academias, mas nada oferecendo o que a gente estava oferecendo. E foi a decisão certa. Tinha um aluno que na época dava aula em Huntington Beach, falou: vem para cá, a gente pode dividir a academia aqui, dar aula em alguns horários. No começo, você sabe a estrutura que a gente tinha lá no Brasil, lá na Praça do Japão, uma academia. que academia, né, mestre? Era muito irado. Era muito irado, não, era primeiro mundo, naquela época já era primeiro mundo, né, na Praça do Japão, 2 andares, ele com tudo cheio de E aqui, leite. Messi? Era isso aqui, meu. Era isso aqui. Quando a gente chegou aqui, era eu, o Felipe, o Verdun, o Paul, o Bettiga, um espacinho bem pequeno. pequeno, bem Havia pequeno. 8 pessoas no tatame, eram 16 folhas de tatame, tinha academia, então foi um começo muito duro, mas a gente nunca perdeu a fé. Você chegou aqui, na verdade, sem luta, você ficou treinando por 1 ano, Sem contrato. sem contrato, sabe? Então as pessoas veem a gente hoje aí feliz, pô, mostra Casa na Montanha, mostra ali uma academia diferente, tá? Mas ninguém sabe o que a gente passou para chegar. Foi bem difícil mesmo, A cidade, complicado. um monte de cachorro, sabe? Engolimos um monte ali de... Pô, é sapo, né? Que se, né? Sapo, é sapo. Cachorro, engoliu o sapinho, tudo bem, mas o cachorro, só se for o tchatcho. Não, como é que é? A gente aguentou muito cachorro. Ah, tem isso aí, tem essa impressão, é, Messi? sim, aguentou muito cachorro de uma galera aí que, pô, que nunca... Enfim, mas se pensar bem, foi tudo bom. Foi tudo bom Porque pra isso aí crescer. fez a gente chegar até onde a gente chegou. Então acho que essa decisão de ir para os Estados Unidos foi uma decisão acertada. Eu não me arrependo em nenhum momento de estar aqui. Comecei tudo de volta aqui. Quando cheguei aqui, saí da Shutterbox, montei a Kings MMA. Sabe, as pessoas ficaram do meu lado. Alguns eu aconselhei ficar no Shutterbox, outros eu aconselhei venham comigo, que eu estou aqui. E começamos novamente tudo do zero e graças a Deus nos abençoou. Você virou campeão no mundo, eu virei campeão 2 vezes coach do ano. Essa Então foi muito legal mesmo. eu acho que Deus os abençoe. Eu pude mostrar meu trabalho aqui nos Estados Unidos, assim como você, que chegou aqui sem contrato. Assinamos nosso primeiro contrato com o Strike Force, uma merreca, uma coisa assim, ó. Ficou na Vamos, dúvida mesmo. vamos. Foi essa Vamos, vamos.
Porque era uma coisa como se estivesse começando de novo, lembra, né? Assim, a gente ficou na decisão, vamos conversar o que aconteceu, um ano sem contrato, mas tem essa proposta aqui que é mínima, como se estivesse voltando atrás. Quanto tempo atrás? Muito tempo atrás. Quase que eu já estava no Pride, eu já estava lutando no Pride, já estava com outro, né? Mas é bom a gente falar sobre isso, porque para te dar a ideia das pessoas quando tu fala assim, Messi, eu moro na Califórnia. Ah, tá rico então. Que é o nosso caso? Não, tô brincando. Mas não era, entendeu? Não era, porque realmente a gente chegou aqui e teve momentos que acabou o dinheiro e como é que ia fazer, tive que ir pra Espanha fazer seminário, isso há 10 anos atrás. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tá bem, todo mundo com a sua casa, com essas coisas, mas foi realmente difícil e é bom falar isso mesmo, porque tirar essa ideia quando tu mora nos Estados Unidos, tem que correr atrás como no outro país. Mora na Rússia, tem que correr atrás. Mora nos Estados Unidos, aonde tem que correr atrás em qualquer lugar, né? Mas então saiu da tua zona de conforto, já era. Aqui nos Estados Unidos eu dou muito mais aula aqui. Conselho que a gente pode dar para as pessoas que querem ir para os Estados Unidos: se programe, não faça nenhuma loucura, não venda tudo no Brasil. Isso é legal de falar também. Sabe? A vida às vezes não é tão simples assim. O visto, venha com visto, não venha naquela assim, eu sou turista, depois que vencer eu me viro, eu fico por lá. Então chegar aqui para lutar não pode? Não, você não pode lutar, você só pode lutar com visto de trabalho. Visto de turismo você não pode. Se você luta com visto de turismo, você vai dar um grande problema pro evento que te pegou para lutar. Não, geralmente os caras não pagam nada e é como exibição, não vai ganhar nada. Então você já está pensando de uma forma errada aquilo ali. Então quer lutar nos Estados Unidos, visto de trabalho, quer vir dar aula, quer vir treinar, quer montar academia, esse programa. Já vi várias pessoas batendo na academia, na porta, batendo na academia e tendo que voltar, porque venderam tudo no Brasil. Eu vou virar lutador. Tinha um menino lá do Uruguai, cara, que morou muito tempo em Porto Alegre. O menino chegou, ele, a esposa, um grandão assim. Ele, a esposa, mais 3 crianças. Ele, também estou aqui na academia porque, tive uma revelação. Deus falou comigo que, eu falei, meu Deus do céu. Tomara que Deus tenha falado com ele mesmo, né? Tomara que ele tenha entendido que Deus tenha falado para ele. Porque o menino não sabia dar um soco. Não sabia, Messi? Não sabia dar um soco. Ele fez os treinos, eu falei, meu Deus, sim, você lembra assim, era um bem pesado, grandão assim. Era do Uruguai, mas morou muito tempo em Porto Alegre. O cara vendeu tudo no Brasil, pra cá sem visto, o dinheiro começou a ir, 3 meses sem dinheiro. 4º mês, como é que eu faço para visto? Você não tem história. Para você ter visto lutador, você tem que ter uma história dentro da arte marcial. Só que tem que gastar dinheiro com advogado. Que hoje é um bom dinheiro, o dólar a 4 é um bom dinheiro que você tem que gastar. Tem que competir, tem que ter uma história. O menino, 5 meses, já tinha perdido a casa no Brasil, perdido tudo, teve que voltar. E daí, começar tudo de volta. Uma coisa, um conselho que a gente dá, que é esse programa, velho. Porque hoje em dia, tem que ver, vou lá. Claro que pode. Se for para ser, será. Mas porque você vai ser aqui no Brasil, ou vai ser aqui nos Estados Unidos ou no Brasil. Então, por que tá falando com toda a propriedade? Porque tu recebe quantas mensagens? Meu Deus. Quantas mensagens tu recebe para muita mensagem. Sobre o Instagram aqui, olha, eu até, às vezes, eu não posso responder a todas as pessoas. Não é um descaso. É que eu vejo umas histórias, vejo as pessoas, Messi, me ajuda a sair daqui. Me manda uma carta para eu sair aqui do Brasil, meu amigo. Eu não conheço a tua história. Como é que você me pede fazer uma carta querendo trazer para os Estados Unidos? Se fosse um caso, mas quantos casos? Muito caso. É muita gente. Para um tem que fazer para todos. Todos que eu trouxe para os Estados Unidos são pessoas qualificadas. São o Paul Guima, o Guilherme, o Guilherme assinado, o Arthur assinado. São criaturas também, né, mesmo, do Brasil. São caras que eu acho que a primeira coisa é se organizar. E hoje em dia, Messi, como é que tá o business, né? A parte de academia, né? Que a gente falou sobre a academia que a gente começou, eu me lembro, né? Que era bem pequenininha, que era muito pequena mesmo. E hoje em dia, como é que tá a Kings, né? Onde tem as filiais, como é que tá essa parte do business? Graças a Deus, a gente cresceu bastante esses últimos anos. A gente conseguiu ampliar a marca Kings MMA pelo mundo. A gente está com filiais fora dos Estados Unidos, em Bahrein. Aqui dentro dos Estados Unidos, a gente está com filial em El Paso, em Anaheim, no West Hollywood, a gente está com uma filial nova ali, graças a Deus, a gente está expandindo. E no futuro a gente quer botar uma escolinha em cada lugar, mantendo a nossa tradição, como treinar pessoas, como passar a nossa filosofia. Eu não quero fazer só um franchise que a gente pode estar ali vendendo e botando tudo quanto é lugar, não. Cada escola da Kings tem um atleta faixa preta nossa formado pela Kings. É o sistema, né? É o sistema. Então quem tem uma Kings tem um atleta da Kings dando aula. Aí fica muito fácil. Coisa boa. E a matriz está onde para a galera saber? A matriz está lá em Huntington Beach. Então as pessoas que estiverem na área vão lá conhecer a matriz.
qualquer uma das nossas escolas. Aqui em Vênice a gente tem a do Verdun, a gente tem do Babalu lá em Cerritos, então a gente formou uma grande comunidade aqui nos Estados Unidos, Cobrinha, o Barral, A gente tem tem esse Barra, a Aliança, poxa, o Verdun. Então, graças a Deus, nosso time é tão sólido aqui. A gente pode chegar onde for e a gente vai ser bem recebido. Em qualquer lugar, é verdade. Eu queria, pô, a galera, o Fabrício fala mesmo mais que papagaio. Não, e pior que é verdade que as pessoas estavam falando, Messi, o Verdun é o Faustão do YouTube, porque realmente eu falo mesmo, Messi, entendeu? Porque eu tomo meu café da manhã, entendeu? Já de falar, eu tô carente com essa senhora, eu tô carente, eu gosto, é um canal novo, eu tô muito... Eu tô feliz. Não deixa. Fala aí que eu vou comer. Não deixa o entrevistado, não deixa o irmão. Eu sou o Faustão da internet. Ei, Messi, queria te falar, tu é um triunfador como professor. Tu sabe da aula, eu te admiro, né? E, tu é meu mestre, eu te sigo nos passos, muito como tu ensina. Então eu queria te perguntar, tu triunfou no Brasil, triunfou nos Estados Unidos. Tu teve que mudar, te adaptar ou a tua aula é a mesma? Boa pergunta. Eu mudei, Felipe, na verdade, muito a questão do treinamento. Na chutebox a gente treinava muito forte, não que a gente não treine forte aqui hoje, mas a forma do treino sempre foi muito forte, então era bastante impacto na cabeça. Então, o Oi, ele mesmo falando que o Oi dele foi já com uma... Porque era uma coisa normal, a gente fazia sempre muito sparring. Então, quando essa ideia chegou aqui nos Estados Unidos, eu assustei muitas pessoas na academia fazendo a forma forte do treino, que era os sparring pegados. Então a gente adaptou essa forma de treinamento, fazendo os sparring de forma diferente. Hoje eu, graças a Deus, eu tenho o Verdun que faz sparring com o Marvin, com luva de MMA, de grappling. Hoje a gente tem sparring de jiu-jitsu, tem sparring propriamente dito. Então a gente tem várias fórmulas, vários jeitos de fazer o sparring. Antigamente fazia o sparring meio que constantemente da mesma forma, porque a galera também era bem cascuda. Mas hoje tem que pensar no tempo de vida desses atletas, então hoje eu treino muito mais defesa do que eu treinava antigamente. Então, todos eles treinam muito mais defesa, como levantar, como movimentar, como sair da pancadaria, do que propriamente pra pancadaria, vamos lá, porque hoje todo mundo faz isso. Sim. Botar dois caras no octagon, o negócio é o seguinte, o cara vem pra frente, eu também vou. Então vamos ver quem der a primeira, vai dar... Não posso pensar assim. A vida deles, muitas vezes, está na mão da gente. Se eu falar a verdade, o negócio, você começa a luta, já vai pra dentro. Opa, você falou ali, escutou você falando, escutou o Cobrinho. Ele vai fazer o que a gente pediu. Claro. Mas tu fala sempre... Por que tu fala sempre sem joelho, mesmo? Geralmente... Fabrício, segura um pouquinho. Segura só um pouquinho, porque eu já perdi vários clientes. Não, mas fala naquela época também, né, que tem uma época que foi engraçado, que uma época que chegava o cara do wrestling. Perdão, o wrestling com o cara. Aí... Eu chegava o cara do boxe, boxe com o cara. E aí, como é que foi essa situação? Um dia, mas na boa, vamos fazer do jeito nosso, aí a galera que faz o mesmo jeito. Daí tudo acabou. Ficou boa, perdeu alguns clientes, alguns narizes. Pô, até o menino luta no UFC, poxa, o Kalil, outro menino duro, o Kalil fera, brabo. Mas abusado mesmo. Mas na época ele treinava com o Vanderlei, o Kalil que nocauteou até um kickboxer da Holanda. Não, lutou e nocauteou o kickbox da Holanda. Veio pra academia pra treinar, começou a treinar com o Verdun ali, e putz, começaram a fazer, o Verdun foi dar um chute, meio que caiu, ele fintou um soco no chão. E era só Muay Thai. Voltou em pé, de repente eu olho pro lado, volto, olho, putz, o moleque com o nariz assim, ó. Ele parou aqui o nariz. Aqui, o que houve? Ele, esse cara pegou, joelho ali, pegou tal. O cara não soube defender. E assim foram vários que o cara baixou a cabeça, entendeu? O joelho tava aqui, o cara... E assim foram vários que passaram. Mas graças a Deus os que ficaram ali, do time, a galera treina forte mesmo e... Mas o trato com o cliente, né? Você está dizendo assim, ó, falou dos profissionais. Porque lá no Curitiba tu também tinha os clientes. Claro. É a mesma aula ou não, mesmo? Não, diferente. Diferente também, né? Diferente, porque hoje em dia o esporte ficou um pouco mais rápido. Então você não pode ficar muito um pouco cadenciado, assim. Não como no nosso Muay Thai é um Muay Thai de velocidade. No Muay Thai a gente treina Muay Thai pode ser lutado no Muay Thai, mas é mais voltado para o MMA pela velocidade do MMA. Se botar um campeão mundial de Muay Thai contra um campeão mundial de MMA, o campeão mundial de MMA vai ter muito mais velocidade e armas para vencer um lutador de Muay Thai. Assim como um lutador de Jiu-Jitsu vai perder para um cara, lutador de MMA, não qualificando, desqualificando. Assim, eu penso que às vezes eu tive que mudar alguma coisa porque eu vi que a luta estava mudando. Novos recursos estavam chegando. A gente tinha que mudar, tinha que fazer, e graças a Deus deu certo. A gente conseguiu fazer vários campeões aqui. E como cliente está cheio também, né? A academia tem o horário das crianças. Eu tô falando horário das mulheres, horário do... Poxa, galera que não gosta de fazer sparring, que é muito importante, né? Todo mundo que gosta de fazer.
Então tem o horário que é o horário da selva, que está falando que é o horário do MMA, da galera nível super alto, e o da galera normal, que é alto também, mas sem o contato físico. Vamos comer uma carninha, Messi. E vamos falar também sobre, voltar um pouquinho atrás sobre, quando a gente fala o negócio dos sparring, isso aí com o profissional, quando a pessoa chega, óbvio que a gente trata super bem, mas quando é sparring 100%, para não ficar aquela má impressão que chega lá, a gente espanca as pessoas. Só não chega na sexta. Na sexta não. Faz segunda. Não. Não, um bom dia, quarta-feira. Depende. Eu vou dar a dica pra você. Se você chegar na Kings, Chegou na Kings. qualquer dia que for, Qualquer dia. e se estiver rolando salsa, não entra no tatame. Tem essa da salsa. Tem, ele bota a salsa, ele quer, não sei, eu acho que a salsa ele quer ver, não sei. Não sei, mas Botou a salsa é salsa, boa. se o Dá Messi botar ritmo. salsa, Dá ritmo no já começa a estralar os dedos, que o bicho já vai tem pegar. pancadaria com o Tim Maia. Bota um Tim Maia ali. Bota um Tim Então, se Maia. tiver uma salsa, galera, tome cuidado, A né? gente já viu vários clássicos, Vanderlei fazendo com o Verdun, eu vi uma fortíssima vez. É bom tu falando do Vanderlei, Messi, Ah, porque os o Vanderlei, Ah. ele tem um vídeo que uma vez eu tava ajudando ele, e a gente se ajuda, né? O Vanderlei se ajuda há muitos anos. E eu ajudando ele, Messi, eu não tava bem preparado, entendeu? E ele tava pronto pra lutar. Não, pra lutar, ele tava pronto pra lutar. Aí cheguei lá, só um box com o Vanderlei, caí só do box, caí com o Vanderlei. era só boxe? Era só boxe. E boxe, plá. Então até hoje ele tira uma onda, Messi. Quer que eu vou postar o vídeo, Não. Bota umas imagens do vídeo bota as imagens do vídeo, por favor, mas eu me dando bem. não, acho que não tem, porque ficou Não, ruim isso aí mesmo. acho que Ficou ruim. Foi boa. E tava muito bem. Ele tá com o Kung Lee, eu acho que era Ele alguma lutava com o Canguilê. É. Logo que ele chegou na academia, lutava com o Canguilê, tava voando. É. Uma velocidade impressionante. E foi um treinaço ali que. Foi um treinaço. Eu e o Vanderlei, ele me Vários apagou, eu já casos. paguei ele e a gente nunca se machucou. Nunca teve um negócio, quebrei a perna. Pô, nunca se machucou. Eu já paguei ele já me apagou. Mas ele nunca se machucou. Isso é uma coisa tão que. Só perdemos alguns neuros, nem perdemos. mas Tem uma- nunca se machucou. A gente nunca se machucou, entendeu? Entendeu? Um apaga o outro, mas quebrou alguma coisa. Não. Uma vez ele Corte. me deu uma guilhotina, Ah, né? é, A teve guilhotina no foi TUF. no TUF, me deu uma guilhotina. E quando viu, apertou com toda aquela força dele, o papo batia assim e o meu queixo começou a sangrar. Eu falei, mas como, velho? Como é que eu. Porque tinha um. Não, até hoje ele fala, né? Até hoje ele fala, não, ele guardou a camisa. Ele pegou a camisa do TUF, guardou, falou que ia botar num quadro. Não, Vanderlei. E o Vanderlei, cara, é o cara. Eu falo Vanderlei, é o nosso Vanderlei. ídolo maior, sabe? Até falo esse pack. É o mais porradeiro acho que de toda a história do MMA. Ele, até você até fala desse pack que ele fez com o Pelé, né? Que foi um pack que me marcou bastante, que eles sempre fizeram muito forte, assim. Então, o Vanderlei sempre foi o ídolo nosso, né? A gente treinava Até o hoje. ídolo, até hoje. Até É hoje. o nosso ídolo maior, assim, É. dentro do esporte. Um cara que eu amo de paixão, um cara que eu tive o prazer de ver ele com 13 anos chegando na academia. 13 anos. 13 anos, garoto, sabe? Fui o primeiro a chegar, ó, Mestre Gilmar. Tem uma luta com o Vanderlei, pô, abriu uma vaga aí pro Campeonato Brasileiro, o Vanderlei tá preparado. Mestre Gilmar é mesmo, falei, vamos levar o Vanderlei, Mestre, vamos levar o Vanderlei. Levei o Vanderlei foi lá e nocauteou, o cara super rápido. Então, a história não só do campeão. O Vanderlei já nasceu sabendo que ele ia ser um campeão. Então, dentro da Chutebox ali, junto com os treinamentos que a gente teve, nossa amizade, poxa, fechadaço, mais de 30 anos de amizade. E Messi, o Vanderlei é um cara que não é o mais E é o nosso técnico, cara, Messi. é o Não é o cara. mais técnico, mas e muito E o esforçado. coração, E o não, coração. E o coração, não. Bah, Pode impressionante falar, o Vanderlei tem, mesmo. pô, o Anderson é um cara super técnico. O Anderson, pô, não tem que falar do Anderson dentro da academia, ele sempre foi muito técnico. Não tinha agressividade do Pelé. Pelé era um cara muito agressivo. Até hoje, Pelé era muito agressivo, sabe? Tinha era treino com o Pelé, era guerra. Sabia que você ia se machucar, não tinha caô, não. O Nilson também era outro que, pô, tá louco. Cheio de ponta, Cheio de ponta, e aqueles chutes, os caras chutavam na curva, não tinha caneleira, não só, pô, era a canela que pegava. Caneleira Tinha era que ficar com a luxo. mão em cima, tinha que ficar ligado. Eu já fui várias vezes nocauteado. Assim como eu nocauteei, eu não fui nocauteado várias vezes, todos eles já me deram muita porrada. Então, graças a Deus, eu tive esses caras pra me forjar. Não foi só alegria, às vezes dando entrevista, Não. falando, o Rafa era legal. Não. Eu apanhei de todo mundo ali, dei, mas apanhei também, mas sempre fui muito valente. E eu acho que essa valentia que a gente aprendeu dentro da academia foi um negócio Tu que passa pros alunos certo, do jeito que tu mostra a técnica. Ontem mesmo a gente estava treinando e o jeito que tu mostra assim de uma maneira que tu ficou com vontade de fazer a técnica. E não só isso, na conversa, com tudo, né, Messi? Essa liderança que tu tem com a gente é muito legal de sentir mesmo, realmente. Por isso tem vários campeões mesmo. Então tem outro. Fala, o Messi vive a arte marcial, é diferente. Uma coisa muito legal que a gente viveu lá no México, lá no
Se isso foi o primeiro camp ou o segundo camp que a gente fez no México? A primeira foi contra o Mark Hunt e a segunda foi contra o Caio Velasquez, né? Tá, qual que foi que a gente foi naquela academia que tinha Bad Boy lá? Foi no primeiro Foi ou no no segundo? primeiro. Que a gente foi fazer sparring lá, que o Babalu tinha tomado chute no Teve que rosto. entrar o Lembra médico que ele de tinha feito com o Babalu, tinha dado um chute no Babalu. Sim, mas Foi no primeiro, mas foi no primeiro. Ou foi em... Foi no segundo, não, a Cris foi no segundo. Ah, não, foi no segundo. cima. Foi no Craciva. Cavalo lá do- Então foi no Craciva. amiguinho do Campo Craciva. Amigo dele dos cavalos, amigo. Essa parte pula. Tchau, tchau. Daí que não tinha que fazer fui eu e mais alguém fazer sparring com você lá, pra ajudar. Então, esse tipo de coisa eu aprendi na Chutebol. Ah, eu me lembro, eu tava na academia, daí tinha 4 sparring, deu problema em 3, o Babalu que Deu tava problema? Deu problema, vamos deixar pro próximo capítulo. Aí só tinha o Babalu, aí o Babalu se cortou. Se cortou. A Não, Cris Cris, chutou, cara. Daí quando A Cris vê, deu um chute na cara do Babalu com capacete e tudo. aí quando vê, puta, e agora quando a gente vai fazer, olharam pra mim, eu já meio que desmaiei ali, deu muita montanha. Não, tava, alguma coisa deu, mas não dava. Aí o Messi, não, pera um pouquinho, botou as luvas, que isso, Messi? Botou as luvas e caiu pra dentro. Tinha que fazer. Então, esse tipo de exemplo eu sempre tive dentro da academia. Você tem que fazer o horário que tinha que fazer e eu consegui passar para meus alunos. E graças a Deus hoje eu não preciso estar nas lutas, não são todas as lutas que eu vou. Eu não preciso eu Vai na minha, Messi, em abril. Mas eu fico preocupado. Vai na minha luta? Não vai minha luta, imagina. E eu, graças a Deus a gente tem essa galera que já tá fazendo essa mão. Você tá virando um baita no treinador. As pessoas ainda não conhecem a história como treinador. Não é só churrasqueiro, isso aqui é o ponto e só tá aqui porque a dona Célia pediu. Mãe, beijo pra mãe, beijo pra mãe. Beijo, dona Célia. Dona Célia, tamo aqui, hein? Você Não virou. tô, entendeu? Tá tudo certo hoje. Não tem briga, não tem nada, mãe. Fica tranquila, não tem humilhação, não tem nada. E virou um baita no técnico, a gente deu muito prazer em trabalhar. Então hoje nosso time é um time muito grande. Acho que a galera aprendeu, cada um com a sua história, mas dentro da mesma filosofia, isso que é o mais legal. Não, tá, tu falou agora, Messi, eu aprendi muito, galera, você aprende muito vendo as coisas, porque a gente estava no corner, então, claro, o Fabrício, meu irmão, era muita emoção na hora da luta, e o Messi sempre aqui, ó. Calma, Felipe, não, fala, deixa que eu falo agora. Só que daí eu comecei a analisar, eu vou ver o que o Messi está falando, e eu não conseguia no começo enxergar, ele falava umas coisas e depois acontecia, eu falei, não, como é que ele conseguiu ver? O profissionalismo, tirar a emoção, e eu vou aprendendo a maneira que o Messi também, que eu estou longe de ter paciência com os alunos. Eu nunca vi o Messi dando um grito, e eu grito a cada 3 minutos na aula. Ele nunca deu um grito, e mesmo assim ele consegue o respeito das pessoas sem precisar dar nos dedos, gritar. Então eu aprendo muito e estou no caminho, e queria te agradecer aqui no programa. Uma vez, galera, no TUF, foi uma experiência muito forte para mim, né? Que eu já estou na luta há muito tempo, mas perante Vanderlei, mestre Rafael Cordeiro, tu fica meio inseguro. Mas teve um dia que o mestre estava no TUF, estava mal da mão. Não, tu teve um problema no cotovelo? O joelho, não foi o joelho? Não, foi o ombro. No meio do TUF. Foi tanta coisa. Daí o Vanderlei precisava treinar, eu tava lá todo mundo, e o mestre Felipe, vem cá, faz tua manopla aqui pro Vanderlei. Aí eu, caralho, eu vou ter que fazer a manopla pro Vanderlei Silva. Eu já tinha uma amizade, mas era o Vanderlei. E o mestre me pedindo, daí o mestre, não, Felipe, fica tranquilo, faz assim, assim, assim. Me deu as dicas, eu repeti. Daqui a pouquinho eu falei, mestre, posso fazer? E deixou eu livre e fiz, daí depois o Vanderlei me agradeceu. E tu também falou que a manopla tinha sido boa, aquilo ali passou acima pra mim, foi um momento inesquecível da minha vida, que eu pude fazer uma manopla para um campeão, por causa que o mestre me deu essa liberdade. E, pô, pra mim esse dia eu saí de lá, que é o seguinte, só não tinha o título do melhor técnico, porque não... Porra, mas eu tô ouvindo o Vanderlei, porra, que manopla boa, nossa. E o mestre falou, pô, muito bom trabalho, então. E o mestre tem essa característica de abrir. Ele é o mestre, a gente confia 100%, é a última palavra, mas ele sempre abriu, né, mestre? Até os treinadores. Tem que falar, mas na hora do dividir, quer acrescentar alguma coisa, Felipe? Sempre, Babalu, sempre, quer acrescentar alguma coisa? Professor Babalu, A gente aprende professor mesmo. Cobrinha, Ricardo, todo mundo. Por quê? Porque todo mundo está envolvido pelo mesmo ideal, quer ver você campeão, quer estar com você campeão. Então essa energia não pode ser, né? Meu aluno, onde você viaja, vai lá e faça uma manopla, vai lá e faça um treino com a pessoa, vai lá e aprenda. Eu não sou um senhor da razão, eu estou aprendendo todo dia. Todo mundo aprende. Todo mundo aprende todo dia. Uns começaram antes, a diferença nossa de um para o outro é que uns começaram antes que o outro, né? E é isso.
Depois dessa resenha, vamos fazer o quê? A hora da verdade. O povo quer saber. Ai, ai, ai. Vamos ver se essa vale a pena. Pergunta para o mesmo. Tá. Então, 209 Victor, ele perguntou. Pergunta pro Messi como foi aquela briga com o fisiculturista que ele teve na academia. Ah, essa é boa historinha. Foi Esse é de Curitiba, né? Deve ser, né? Qual é o nome do cara? Anselmo? Anselmo. O cara era campeão brasileiro de fisiculturismo, sul-americano. Era uma pessoa muito grande, 120 e poucos quilos. Eu tinha 70 quilos na academia. O Gildo, que era um faixa preta meu, chegou na academia todo assustado. O Gildo era pequenininho, né? E chegou, né, esse cara tá falando merda de você do Pelé na academia lá. O cara era gigante, mas o cara conhecia a gente, pô. E tava eu, Pelé, o Israel na academia nesse dia, o Diógenes, o Nilson, tava todo mundo na academia. Nossa, não, a Céu me conhece, Gildo, não viaja. Deu o Gildo, não, falou de você, Messi, falou do Pelé e falou do Messi Rudimar. Falei, puta, o cara viajou. Daí ele falou que ele tinha falado, falei, caramba. Daí eu com o Pelé, vai você ou vai eu? Pelé, não, você que sabe. Pelé, deixa que eu faço essa, Pelé. Deixa que eu faço essa, você joga na minha. Pelé, não, então tá bom, tá na tua. Ficou eu e o Pelé aqui que sabe. Não, eu falei, deixa eu fazer essa. Normalzinho, falando Normal, normal. normal. Quem vai? Entramos no carro, botamos, na época, puto, falando da vida, botando o Fábio Júnior. Olha que puto, fala, juro por Deus, cara. O Pelé falando de porra, indo pra porrada, cara. Falando de, pô, sentimento. Chorando. Encosta o carro debaixo da academia. Encostamos o carro debaixo da academia. O Nilson Israel atrás do carro de Israel, junto com o Diógenes. Peguei, subi e falei, pô, Anselmo tá aí. Ele falou, tá no fundo da academia. Olhei o cara no fundo da academia, o cara malhando rosca, assim, cara. E eu, pô, todos com os parceiros ali, né? Eu falei, puta, o cara tá grande, o camarada grande. Né? O cara é grande, bonito. O cara é bonito. Daí na direção dele. Bronzeado, pé de pêssego. Vejo o cara no fundo, o cara, aquela coisa brilhava, vocês sabem. Eu falei, puta que pariu agora. Chega o cara, você é uma mulher. Falei, queria falar com você, ele demorou, soltou os pedal, e todo mundo já parado olhando na academia. Só quando eu cheguei na academia, eu olhei, vi que tinha uma sala de aeróbica, e tava vazia aquela sala. Eu falei, puta, vai ser aqui, né? Cheguei no Anselmo, pô, quero falar contigo, e dei as costas, ele veio vindo, eu já, me seguindo, abri a porta da sala de aeróbica, fechei. Dono da academia? Dono da academia, fechei. O Diógenes já ficou na porta pra ninguém entrar, eu, ele, o Pelé ali dentro, e a mulher desse Anselmo também tava junto, fisiculturista. A mulher do Anselmo era do meu tamanho. A mulher do Anselmo era do meu tamanho, Ferreira também. Eu, pô, Anselmo, você tá falando essas besteiras, você me conhece, pô, da academia, lá não viaja e tal. Não sei o que, eu peguei, pau, deu um tapão, filho. Dá um tapão. Vai ficar resolvido. E o cara falou. Tomou o tapão e se armou. Se armou, tava de moletom e de regata branca embaixo. Peguei, tirei o moletom, larguei o moletom pro lado, os caras já abriram a roda, tipo, só os dois, né? Beleza. Mandei o chutão. Pau! Nada. E o cara aqui, ó. Nada, né? Andando pra frente, sabe, meio tortinho, andando pra frente. Fui chutar nas pernas, o cara bloqueou. Ele, bloqueou. Eu falei, ai, Jesus. Jiu-jitsu da já tava no jiu-jitsu já. Faixa roxa, ó. Pior. Ei. Ai, obrigado, Messi. Carlinhos Bagano. Salvou minha vida. Botei pra baixo, montei, comecei. Deu 8 minutos de briga. Terminou nas costas, tentando mandar matelhão, o cara me vira. Terminou fazendo guarda. Entra a polícia, para, o que é isso? Entra 2 policiais, o que é isso? Depois 8 minutos de briga. O cara deformado, e eu com o meu regata branco, parecia o Santos Sudário, com o rosto dele marcado. Né? Os caras olharam, quantos caras te bateram pro cara? O cara, não. Só ele, tio. E alguma criancinha, tipo, essa é uma briga que essa foi marcada, boa, e, pô, a coragem, né? Ali, então essa pessoa que perguntou, né, quem foi que perguntou mesmo, deixa eu ver aqui, ué. É o 209 Victor, né, que tá aqui. Deve ser em Curitiba. É. E aquela, Messi, que acho que estava na delegacia, tua mãe chegou e só te olhava fumando cigarrinho. Eu lembrei da minha. Essa é, eu lembrei da minha. Tem, não tem censura não, aqui o canal é nosso. O canal é nosso, né, Felipe? É nosso, né, Felipe? Não é meu, é nosso. Não, é nosso, tá vendo? É nosso, é nosso. Que é o canal? É nosso. Faustão é foda, vai. Faustão, tá bom, vai. Faustão ou tá bom? Tá bom. Depois eu falo vocês porque tá bom. Só fico pensando, ó, meio fio, aquelas tábuas velhas, inchadas da chuva, nada a ver, vai lá. Vai, Messi, fala da... A gente estava na academia, como sempre, eu, Vanderlei, o Cunha e o Nilson. Chega um amigo nosso, 6 horas da tarde, falou, o André, filho dele, Taco Berry, que ele sempre andava armado, era segurança, o pai dele era
delegado, e ele era policial também, andava armado e trabalhava de segurança. Chegou e falou assim, eu tô numa situação que aonde eu trabalho, no vizinho, os caras estão me provocando porque são uma academia rival de vocês. Eu falei, mas como assim? Não, os caras sabem que eu sou daqui, a academia é rival e eu tô trabalhando na portaria. Quantos anos tinha nessas histórias? 21, 22 anos, era bem novo, bem garoto. Faz tempo. Faz décadas atrás. Daí chega na frente, os caras começaram a humilhar ele e tal, e subiram pro apartamento. Eu falei, mas como é que é, André? Ele ligando o telefone, digando, olha, venham pra cá o mais rápido possível. O que é isso, André? Como é que vai ser? Enfim, chegamos no lugar, o André lá assustado, falou, ó, os caras estão tudo no apartamentinho ali em cima. E nós 4 olhando assim, tipo, não, tranquilo, só que só aparecia 4 na cabeça jantando. 4 cabecinhas sentadas na mesa jantando, a gente, o cara olharam, eu falei, vem aqui, os caras, opa, e reconheceram a gente descendo. E começou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e eu, meu Deus, cara, eu já tô na disposição, os caras todos agasalhos, como é que vai ser, e eu, como é que vai ser, eu vi que o Andrezão ficou meio... Eu falei, puta, vou começar. E quantos eram mais ou menos Eles esses? estavam em 8, a gente estava em 4. O André não contava porque o André estava muito nervoso. O André que chamou vocês. O André tá muito nervoso. Deixa o André. Ele chamou? É, ele que chamou. Ele não tava no Se bom arrependeu. dia. Não tava no bom dia. Peguei, dei um chute no cara, pra começar, dei um chute no cara. Quando ele foi pra cima de outro, deu um soco, o Cunha já foi pra outro. Aquele tumulto tal. O Cunha pega no pescoço do cara pra dar uma joelhada. O Vanderlei também olha naquele tumulto todo, vê, vai dar no cara, o Cunha vira, o Vanderlei dá no Cunha, o Cunha... Não, errou Cunha o soco. deita, o Vanderlei deita o Cunha no meio da briga. Eu a menos, velho. Então, de repente, pau, tiro na rua. Sobe, carro da polícia. A gente estava uma quadra da polícia, do batalhão da polícia. Tiro, todo mundo preso. Ai, meu Deus, preso. Delegacia. Carro pra delegacia. Chego na delegacia, deixei meu carro na frente da delegacia, tinha um adesivo da Chutebox ali. Todo mundo preso. Paixão. E os caras, não, porque vai precisar preso. Vou passar um tempo aqui agora, só pela estardalhaça fizeram na rua, essa briga. Nosso time preso de um lado, o time deles preso do outro, e eu dentro da cela. Chega um policial e fala assim, Rafael, tua mãe e teu pai tá aí. Eu falei, meu pai? Eu sou criado sem pai, só pela minha mãe, né? Eu falei, não, acho que meu pai não, tua mãe e teu pai estão aí. Eu falei, caramba, tudo bem. Saí. Quando eu vi mãe. Quando eu vi minha mãe, cigarrão pegando, tava com um amigo dela, que ela passou na frente da delegacia, E viu teu tava indo pra carro. uma festa, viu meu carro, com a adesivo da Chutebox, foi o carro do Rafael. Entrou eu lá. Mãe. Cara, eu vi o demônio. Ela fumava cigarro, olhando no meu olho, assim, ó. Aquela tragada de eu. E ó, Não acredito. Mãe. Cadê o E a mãe aqui, Hashbox? nisso era 7 horas da noite, chega toda a academia dentro da delegacia, porque eles sabiam que deu problema lá, que os caras brigaram, foram presos, todo mundo preso. O Vanderlei era de menor, levaram o Vanderlei pra delegacia de menor. Chega todo mundo na delegacia, meus alunos e tal, e chega o Pelé. Pelé chega na delegacia. E o Pelé te arrasta na época. Pelé tinha arrasta na época, chega na delegacia, nisso que o Pelé chega, tá tudo aquele clima já, tio, vamos liberar eles. Vamos liberar. O delegado olha pro Pelé, olha pra mim, agora tô lembrado de vocês. Não acredito. Eu, não, Pelé, não viaja. Vai embora, Não conheço, nunca vi. Semana passada eu vi vocês brigando no lugar e tal. Eu só não parei, atirei porque eu tava acompanhado. E eu, nossa, e ainda minha mãe escutando tudo isso, o cigarro pegando. Eu falei, meu Deus, pare de falar, pelo amor de Deus. Não Só era- pare, me prenda lá pra dentro. Eu quero ficar. Eu não vou pra casa. Eu vou ficar. Não era pra pular Ficar cadeia, preso pela mãe. aqui. É pela Tudo mãe. da minha mãe. E a minha mãe tinha muito medo da minha mãe, falecida, muito medo. Tá louco. Minha mãe Mas não é ligou, só tu, velho. Você também. Vocês sabem o que eu tô falando, A mãe, vocês sabem o Deus que eu tô livre. falando. Dona Célia, é muito parecida, né? Pô, é muito parecida. Tua mãe lembra demais da minha mãe. E aí, pô, depois ali minha mãe foi pra festa, eu fui pra casa, cheguei em casa, tomei aquela mijada sinistra. Minha mãe, você perdeu o carro, você tá pensando o quê, rapaz? Bom, enfim, eu fiquei com mais medo da minha mãe Do que você. e tava tudo certo até o Pelé chegar, o cara reconheceu o Pelé. Reconheceu, fez dois, lembrei. reconheceu o Pelé. Então vai ser bem simples. Chegou pra minha mãe e falou assim, se eu pegar vocês perto de uma briga, eu prendo vocês. Se vocês estiverem separando uma briga, eu prendo vocês. Se vocês estiverem do mesmo lado da rua de uma briga, eu prendo vocês. Bom. Nossa, tá bom, tio. Tá bom, tio. Deixa eu ficar aqui essa noite. Então vamos para a seguinte, vamos para a próxima pergunta do pessoal. O povo quer saber. Olha, o povo quer saber. Historinha. Lucas, Verdun é disciplinado? É disciplinado, graças a Deus, treina direitinho.
tanto que dá um pauzão em todo mundo na academia, eu sempre falo. Ninguém gosta de fazer com você sabe que é muito difícil. E graças a Deus, joelho não. já salvei várias pessoas, já salvei várias vidas. Eu não sou pastor, mas já salvei várias vidas. E graças a Deus. Vamos para a seguinte, então, Messi. Alex Silva, 96. Qual o melhor lutador do UFC atualmente? Que tu acha, assim, de todas as categorias, de toda a história, de todo... na tua opinião? Atualmente eu acho que é o John Jones. John Jones, eu ia falar a mesma coisa. John Jones, ele bateu caras assim que... Bateu todos os campeões, os former champs, bateu todos os caras, então... E o cara tá invicto ainda, né, Messi? O cara tá invicto e não tem que falar... Não é com quantas lutas você tem, mas quem que você bateu, né? Ele pode dizer que bateu todos os caras... Vou te falar que também eu acho que, né, a minha opinião sobre o John Jones, eu acho também ele o melhor de todos os tempos e, na minha opinião, como eu sempre falei, Messi, ele é um peso pesado. Ele é um peso pesado. O John Jones tem a minha altura, ele tem 1,93 e ele pesa, quando ele não está treinando, ele pesa de 108, já fiz de ser com 110, 105, então ele é um peso pesado. Só que ele... Vou contar uma quentinha. Conta quentinha, a gente gosta da quentinha. Hora da quentinha. Historinha, não. E aí, tá lá em Goiânia, levamos o time do Brasil. Vai ficar muito longo esse negócio? Nada, Messi, é tudo nosso, fica tranquilo. Tudo o Kleber vai editar. Então, edita, Kleber. Então, a gente tá lá em Goiânia, porque a gente levou o time dos Estados Unidos para lutar lá. Então tinha o time do John Jones, tinha o time do Verdun e tinha o time do... Eram 3 times. Mas aí não tem problema, né? Esse é o detalhe. O detalhe. Se eu tinha 3 times que a gente levou o nosso guri, levou o Benny e o Nolan para lutar lá, e o Verdun tinha uma luta na sequência, então a gente tava treinando, todo mundo. Eu tava fazendo a presença também, né? Fazendo a presença e treinando, porque tinha uma luta, acho que de repente ia lutar em BH, enfim. A gente tava treinando e o John Jones estava lá. E no primeiro bloco vocês chegaram um voo diferente do meu, não lembro porque vocês encontraram com o John Jones antes do que eu. E você chegou pro John Jones e falou, ó, o negócio é o seguinte, vai dar um treino mais tarde, se quiser treinar conosco, fica à vontade de treinar. Ele, não tô afim de treinar, quero conhecer todo lugar e tal. Enfim, não tô afim de ir, vou conhecer outra coisa, não tô afim de treinar. Mas depois vendo o cara, não é, ficou com medo, nada, o cara falou que não tava afim, tipo, lá ver que o cara tinha acabado de chegar. Enfim, a gente foi lá, deu o treino, nosso treino, daí acabou o evento, depois do jantar, todo mundo no quarto, John Jones lá no nosso quarto, o que vocês estão fazendo aí? Conversando, eu, Vanderlei. Eu, tu e o Vanderlei. E ele, quero trocar ideia com vocês, adoro o Brasil e tal. Ele olhou pro Verdun e, vamos rolar aí. Dentro do quarto já, né? Vamos rolar aí, motherfucker. Pegou, tirou o relógio. E eu já... Nossa, a história botou o relógio assim. Botou o relógio assim. Exclusivo. E o Verdun já foi sentado no chão, mas chão assim, ó. Chão aqui, ó. Do lado da cama. Pô, televisão e tal. O Verdun sentado no chão. Não, mas será? Ele, não, vai. Ele se arrumando, John Jones, pode ser. Só que nessa que o Verdun tá sentado, tipo, vamos fazer um rolinho, ele já foi pra cima do Verdun. Nisso que ele já tentou montar, o Verdun já chamou na meia, ficou de pé e single leg. Aí foi pro single leg, ele, O John Jones foi no single leg, no single leg do Verdun, dominou na Kimura e, se jogou pra trás. Eu falei, meu Deus, eu aqui, ó. Mas tá quebrando o quadro todinho, quebrando tudinho, porque eu pensei que ia ser aquele rolinho, aquele técnico, no meio ali, a gente tinha um espacinho muito pequeno, e foi na cama, ele pegou no pescoço, assim, pegou no pescoço, segurou, tive que sair, na meia. Daí ele me botou pra baixo, assim, só que eu encaixei a Kimura, quando ele botou pra baixo, daí... Tempo! Ele pegou a Kimura e jogou pra trás. Eu tive que ficar entre ele e a televisão. Então o John Jones mostrou ali que ele ficou com o negócio do convite. O cara me convidou pra treinar, eu falei que não. Naquela hora ele, vou treinar. E foi ali mesmo, maloqueiro. Mais uma então, mestre. Rafaela, quais foram os principais títulos do mestre? Dentro e fora, assim, total, né, mestre? Os teus títulos, dos teus alunos, da galera, da tua história, né? Dentro e fora. Então fui 3 vezes campeão brasileiro de Muay Thai, 2 vezes campeão interestadual, fui campeão do IVC, fiz como atleta, como treinador fui campeão 2 vezes técnico do ano em 2012 e 2015, e como treinador formei 15 campeões mundiais, 15 cinturões. Não precisa se falar, entendeu? Bastante gente. É bastante gente, né, mestre? Tá louco. Leonardo perguntou, adversário mais difícil de traçar a estratégia? Mais difícil de traçar? O que aconteceu ou de repente o atleta ruim. Você lutar contra um atleta ruim. Quando você luta com um atleta bom, o atleta bom ele é um cara que ele é previsível, mais ou menos você sabe
o que ele vai estar trabalhando, a combinação, o jeito que ele se movimenta. Agora, quando você luta com um atleta ruim, o jeito que ele é tão imprevisível torna muito difícil você criar uma situação. É um cara que não Até sabe pra treinar é soltar, é um difícil. cara que joga chute de qualquer jeito, é um cara que dá aquela malaca. Então você treinar contra um cara que não sabe treinar, desculpa, não sabe lutar, às vezes é um pouco complicado, mas todos têm um furo. Do mesmo jeito que os nossos lutadores têm problemas, os lutadores outros também, a diferença é que a gente consegue, de repente, às vezes, chegar um pouquinho mais do que eles enxergam o nosso, a gente consegue enxergar o deles. Mas todo atleta tem um buraco no jogo. Enquanto o atleta estiver lutando, ele sempre vai estar mostrando um furo no Sim, jogo. sim, boa, mestre. Então aqui eu vou botar o Augusto. O Augusto perguntou: quem faz perder mais cabelo, o Vanderlei ou o Verdun? Na verdade, se me der orgulho os dois, sabe? Eu costumo falar que o Vanderlei é um atleta predileto e o Verdun é meu aluno favorito. Essa tu saiu bem, hein, mestre? Porque a próxima pergunta é do Rodrigo. O Rodrigo perguntou: quem é o preferido, Vanderlei ou Verdun? Tem que escolher um. Porque eu sou o preferido e ele é o predileto. Agora sim, viu, Vanderlei? Tu ouviu, Vanderlei? É o Messi que tá falando, não é eu. É o Messi que falou. Preferido e o favorito. favorito. Então, galera, tem muita pergunta, mas realmente queria agradecer a todos. Quando vocês comentam também embaixo do vídeo no YouTube também fica bem legal, porque dão as ideias. Eu também estou lendo tudo, o Felipe também, o Kleber. Então queria agradecer muito vocês, claro que especialmente ao mestre. Muito obrigado pela. Foi muito legal, mestre. Obrigado, agora a gente não acabou ainda, a gente vai fazer mais aquela carninha, a extra carne agora. Agradecer ao nosso assador Felipe, ao Kleber. Churrasco e papo furado com o mestre Rafael Cordeiro. Botou a mão na minha cara, pô. Não. Aí ele quer me apagar mesmo. Eu tô com raiva. Eu tô com raiva, mestre. Pera aí. Não dá, porque a raiva passa pro